Fala, primeirão, tudo beleza? Bom dia a todo mundo. Hoje, quarta-feira, vamos continuar a correção do caderno Mais Atividades, do capítulo 3. Vamos dar sequência hoje na página 18. Então, pega o caderno, pega o lápis, pega a borracha, fica ligado que a gente vai corrigir a partir daqui a pouquinho, beleza? Então, produção, solta o som. E é isso aí, vamos acordar, galera. Lembrando que é importantíssimo vocês enviarem as atividades. Beleza? Então, galera, abaixa o som, produça. Muito bem, estamos ouvindo o Mop Top, uma banda do Rio de Janeiro, muito legal. Então é o seguinte, importante não perder os prazos das atividades, beleza? Então, galera, por favor, produção, corta o som. Questão 9. Vamos lá. Em primeiro lugar, nosso modesto pedido, nos sejam dados o poder e a autoridade para que cada comunidade possa eleger o seu pastor. Ele nos pregará o evangelho de maneira acessível, sem deturpá-lo. Em terceiro lugar, até agora éramos tratados como escravos, o que é uma vergonha, pois, com o seu precioso sangue, Jesus Cristo nos salvou a todos. Por esse motivo, deduzimos das Sagradas Escrituras que somos livres, e livres queremos ser. Em quarto lugar, somos prejudicados ainda pelos nossos senhores, que se apoderam de todas as florestas. Se o pobre precisa de lenha ou madeira, tem que pagar o dobro por ela, nós somos da opinião em que deve ser restituída a continuidade toda e qualquer floresta que se encontra em mãos de leigos ou religiosos, que não adquiriram legalmente. Pois bem, vamos lá. O trecho acima reproduz parte do manifesto elaborado durante as revoltas camponesas ocorridas no contexto da Reforma Protestante. Sobre o sentido da Reforma Protestante, revoltas camponesas, pode-se afirmar que, está aí na tela, eu marquei letra C, sob a influência da Reforma Luterana, os camponeses alemães questionaram os privilégios da Igreja Católica e dos príncipes alemães. Entendido isso? Que a nobreza, vai apoiar o protestantismo, queria confiscar as terras da igreja. Muito bem. Leia o texto a seguir, texto 1, dizendo, fazei penitência. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis seja uma penitência. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão da plena e da falta. Ela é-lhe devida mesmo sem cartas de indulgências. Texto 2. Se alguém diz que o ímpio se justifica unicamente pela fé, de tal modo que entenda que nada mais é preciso para cooperar com a graça com o fim de obter a justificação, e que não é necessário que se prepare e se disponha por um movimento da sua própria vontade, que seja excomungado. Esses textos expressam respectivamente dois princípios. O primeiro, vejam, Lutero está presente aqui, fazei penitência. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis seja uma penitência. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão da pena e da falta. Ela é-lhe devida ao mesmo sem cartas de indulgências. Então ele condena a venda de indulgências. Beleza? E no texto 2, eu vejo contra-reformista a resposta. Se alguém diz que o ímpio se justifica unicamente pela fé, contra Lutero. Tá vendo? Então é a letra B, luteranos e contra-reformistas. Questão 11. A reforma religiosa do século XVI provocou na Europa mudanças históricas significativas em várias esferas. Identifica as transformações decorrentes da reforma nos âmbitos. Aí tem político e religioso, não é isso?
é também socioeconômico. Por favor, produção, pula. Bem, galera, questão na tela, letra A, político e religioso. Então veja, do lado político e do lado religioso. Do lado político, nós vamos ver que a reforma protestante ela vai dar mais poder aos monarcas, aos reis, sim, e menos poder à igreja, porque ela vai perder suas terras, porque os nobres, né? Eles vão querer confiscar as terras da igreja católica e também vão perder fiéis ao lado religioso aí, porque muitos vão aderir ao protestantismo, beleza? Questão B, socioeconômico. Então aí eu já tenho que ver a burguesia. Então veja só comigo, a burguesia ele vai se identificar com o movimento protestante. Porque eu tenho que lembrar, eu não posso esquecer que o protestantismo ele não condenava, né, o lucro, ou seja, ou melhor dizendo, o acúmulo de riqueza através do trabalho. Então, se a pessoa trabalha, ela vai ter que guardar um dinheiro, ela vai conseguir se desenvolver profissionalmente, economicamente, melhor dizendo, e por isso ela vai lucrar. Então, vejam só, então dessa forma, a burguesia, se identificando com o protestantismo, irá gerar o que no futuro? O desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Questão 12. Identifique o que for correto sobre a reforma protestante ocorrida na Europa Ocidental no século XVI. Pois bem, galera, tá aí na tela, eu marquei a questão 4, 8 e 16. 4. A invenção da imprensa e com ela a divulgação da Bíblia em diferentes línguas nacionais foram fatores importantes para a divulgação dos escritos dos teólogos protestantes. Correto? 8. Opondo-se às concepções religiosas da Igreja Católica Romana, muitos capitalistas encontraram na ética protestante justificativas mais apropriadas para legitimar os seus lucros. Verdadeiro. Acontece essa identificação que nós vimos anteriormente. E 16. Adeptos do anglicanismo, do luteranismo, do calvinismo, contestavam o poder universal da Igreja Católica Romana. Verdade também. Então, total 28 pontos. Questão 13. Texto para a próxima questão. Então, vamos ler. O direito de criticar os dogmas, né, encaminhamentos, é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamentos diferenciados a alguém em função de crenças ou de não ter religião são crimes o que? Inafiançáveis e imprescritíveis. Pois bem, podemos afirmar que atualmente há conflitos religiosos no Brasil, da mesma forma como ocorreram na Idade Moderna na Europa após a Reforma Protestante entre o século XVI e século XVII. Justifique a sua resposta oferecendo 2 exemplos que confirmem a sua explicação. Pois bem, galera, essa questão desse conflito religioso é uma questão muito pessoal, porque eu posso olhar num ângulo, né? O outro colega, Bia, pode olhar por outro ângulo, né? Vamos ver, Patrick de outro ângulo. Então é uma questão bem pessoal. Cada um vai analisar de um olhar diferente. Beleza? Questão 14. Em suas 95 teses, Lutero condenava as indulgências, pois elas forneciam aos pecadores uma falsa segurança. Pois bem, falando nisso, com a tradução da Bíblia, então quer dizer o quê? Lutero tinha por objetivo, tem aqui letra A, né, valorizar a meritocracia, as ações dos fiéis por meio de penitência? Logicamente que não. Pulou produção. Bom, lutar contra os abusos da Igreja Católica e o poder exercido pelo clero. É a correta. Beleza? Letra B. Questão 15. A reforma, a despeito da sua hostilidade, a magia, estimulara o espírito de profecia. A abolição dos intermediários entre o homem e a divindade, bem como a ênfase na consciência individual, deixavam Deus falar diretamente aos seus eleitos. Era obrigação destes tornar conhecida a sua mensagem. E Deus não fazia acepção de pessoas. Preferia falar com John Knox do que a sua rainha, Maria Stuart da Escócia. O próprio Knox agradeceu a Deus ter lhe dado o dom de profetizar
que assim estabelecia que ele era um homem de boa fé. Na Inglaterra, as décadas revolucionárias deram ampla difusão ao que praticamente constituía uma profissão nova, a do profeta, quer na qualidade de intérprete dos astros ou dos mitos populares tradicionais, ou ainda da Bíblia. O texto se refere a um ambiente político-religioso, né, da Inglaterra no século XVII. A esse respeito, é correto afirmar que, está aí na tela a letra E, né? Então vamos ler a letra E. A movimentação revolucionária esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes às chamadas reformas protestantes, iniciadas no século XVI. Então vejam, está coerente, porque toda a movimentação revolucionária esteve vinculada a esses conflitos religiosos. Ok? Questão 16. A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas religiosas. Lógico. Dentre os fatores que levaram a esse movimento estão as... Vamos lá. Eu botei letra B. Críticas de alguns membros da igreja, as práticas promovidas pela instituição, como venda de indulgências e perdão dos pecados. Vimos isso nos videozinhos de Lutero, né? Está bem comprovado, tudo tranquilo. Vamos para a questão 17. Não se pode sequer aceitar uma tese tola ou doutrinária segundo o qual o espírito do capitalismo, sempre no sentido provisório que aqui usamos, somente teria surgido como consequência de determinadas influências da reforma, ou que o capitalismo, como sistema econômico, seria um produto da reforma. Ó, está afirmando aqui, né? Já o fato de algumas formas importantes do sistema comercial capitalista serem notoriamente anteriores à reforma, seria o bastante para sustar essa argumentação. Lógico, lógico. Considere as afirmações a seguir. 1. O surgimento do capitalismo não deve estar atrelado à reforma protestante. Lógico, nós vimos, né, que com as mudanças do feudalismo, o modo de produção, né, vão surgir as feiras, as ligas, etc. Então, vai surgir o banqueiro e etc. A burguesia, os burgos e tudo mais. A reforma protestante está na origem do sistema capitalista? Tá? Eu acho que não. Então, é falsa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos corrigir essa questão e vamos dar sequência na próxima aula, no restante das atividades. Então, número 3. Não se deve procurar o espírito do capitalismo na reforma protestante, ocorrida no século XVI, pois mudanças econômicas são anteriores a ela. Verdadeiro. Já tínhamos falado isso anteriormente. Questão 4. Sem a reforma protestante, o capitalismo não se projetaria como um moderno sistema de produção, já que o capitalismo, olha o erro aqui, já que o capitalismo condenava o lucro. Jamais. Você acha que um burguês vai condenar o lucro? Falso. Então, as questões corretas é a 1 e a 3, a letra C. 18. Luteranismo, anglicanismo, calvinismo são expressões religiosas ligadas à chamada Reforma Protestante, iniciada na Europa a partir do século XVI. Aponte umas características de cada uma dessas expressões religiosas. Então, o luteranismo criticava o celibato, o casamento, né? E a venda das indulgências. Beleza? Então, porque na igreja protestante o pastor pode se casar, não tem problema nenhum. Já o anglicanismo vai colocar o ato de supremacia. Oh, professor, e o que é o ato de supremacia? É quando Henrique VIII ele vai continuar sendo rei da Inglaterra e também o Papa da Igreja Anglicana. Então ele vai ter dois poderes. Poder divino, representante de Deus, líder da religião anglicana, e o poder do monarca. E o calvinismo é que não condenava o enriquecimento através do trabalho. Beleza, galera? Questão B. Por que o luteranismo e o calvinismo espalharam-se por diversas regiões da Europa e o anglicanismo concentrou-se sobretudo na Inglaterra? Boa pergunta, excelente pergunta. Pois bem, vimos que o anglicanismo ela vai reforçar a autoridade do rei, do monarca, de Henrique VIII.
porque, vejam, com o ato da supremacia, ele vai ser líder da igreja, o Papa da Igreja Anglicana e o monarca da Inglaterra. Então vejam, pelo casamento, aonde não quis ceder o divórcio, ele vai, colocar a sua própria igreja e vai poder se casar com quem ele tanto sonhava, que era com Ana Bolena. Pois bem, o luteranismo e o calvinismo não se identificavam com uma prática religiosa localizada, ou seja, local, como estava acontecendo o anglicanismo. Por quê, professor? Porque não era uma causa individual, como a causa de Henrique VIII. Ele queria se divorciar de Catarina de Aragão para poder se casar novamente com Ana Bolena. Beleza? Então foi uma causa pessoal. Já a questão do luteranismo e do calvinismo, não. Beleza? Próxima questão. Estamos na questão C. Quais as relações podem ser estabelecidas entre o calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo? Vejam, percebam. Bom, a partir do momento, do calvinismo, que ele não condenava, não seria pecado o acúmulo de riqueza, ou lucro através do trabalho, então não seria um pecado. Seria justificado, não seria usura. Beleza, galera? Entendido? E sendo assim, vai ter completamente o apoio de quem? Da burguesia. Porque a burguesia ela vai estar sempre próximo a quem consegue acumular riquezas. Tranquilo? Porque os burgueses são comerciantes. Beleza? Questão 19. Foi apenas no século XVI, com o movimento empreendido por Martinho Lutero, que as críticas ao catolicismo se tornaram mais objetivas e criaram um caminho para a separação da igreja. Monge augustiniano e grande estudioso de teologia, Lutero se preocupou no decorrer de sua vida com o tema da salvação da alma. Criticou o controle da fé pela Igreja Católica, não aceitando que ela fosse capaz de regular a vida das pessoas na Terra. Cite 3 das 95 teses de Martinho Lutero, aquelas que ele pregou lá na Catedral de Wittenberg, em outubro de 1517. Nós vimos isso em nossas aulas, vimos, Então, muito fácil, tranquilo. Vejam só, somente através da fé a salvação. A Bíblia é a única fonte confiável, pois nela Deus se revela, e todos os membros da igreja poderiam se casar, se podiam casar. Então, são essas 3 que eu coloquei aqui nas minhas anotações. Pois bem, galera, não vamos até a questão, vamos à questão 20? Então vamos à questão 20. João Calvino nasceu na França, foi aluno da Universidade de Paris, estudou leis, letras e teologia. Após a conversão ao protestantismo, tornou-se adepto das ideias reformistas em 1531. Foi perseguido e obrigado a deixar o país, mudando-se para Genebra, na Suíça, em 1536, ano em que publicou a Instituição Religiosa Cristã, obra na qual sistematizava suas ideias. Em Genebra, Calvino encontrou um ambiente favorável para desenvolver suas ideias reformistas. O modelo calvinista buscava adotar... Galera, então é o seguinte, continuo a questão 20 na próxima aula, beleza? Porque senão, para postar também vai demorar, beleza? Então, na próxima aula, continuo da questão 20, beleza? Não percam tempo, enviem as suas atividades, beleza? Então, daqui a pouquinho eu estou voltando. Produção, solta o som. Beleza? Então nos vemos daqui a pouquinho. VaptVupt, voltamos. Beleza? Abração a todos. Até daqui a pouquinho.